Boa noite de novo. Bom a gente estar aqui. Como é nosso costume, uma vez por mês eu troco de púlpito com o pastor Márcio. Ele prega para a igreja como um todo no domingo, e eu prego para vocês no sábado. E também, como é de costume, a gente permite, na verdade a gente oferece que vocês possam escolher o tema, né? Essa vez a gente deu uma limitada um pouquinho no tema, porque tem gente que coloca 25 temas, né? Então cada um escolhe um. Seu tema foi muito bom. E dentre os temas escolhidos, né, que vocês mesmos propuseram, o mais votado foi lidando com a questão do perdão, perdoando a quem nos machucou, restaurando relacionamentos. Talvez essa seja uma questão bastante interessante para nós lidarmos, né? Como perdoar as pessoas? É fato que na nossa caminhada, muitas vezes nós vamos ter que ser perdoados, vamos necessitar do perdão de alguém, e muitas vezes nós teremos também que perdoar. Eu acredito que quando nós temos que ser perdoados, a gente gosta de compreender um pouco mais o perdão, porque a gente fala, olha, eu precisava tanto do seu perdão, olha para mim com misericórdia, com graça, mas quando a gente tem que perdoar, o negócio é um pouco mais tenso, né? Antes da gente ler um texto, que eu quero meditar com vocês um pouquinho sobre ele, é importante a gente pensar um pouco sobre essa questão. O que é perdão? Já parou para pensar sobre isso? O que vem a ser perdão, né? Perdão, de acordo com os conceitos bíblicos, é deslocar para fora, enviar para longe a ofensa, é tirar a ofensa do lugar em que ela está e enviar essa ofensa para longe, de maneira que aquele que era ofensor agora não carrega mais sobre si o peso da ofensa. Perdoar é absorver de culpa, absorver de dívida, absorver de penalidade. Perdoar é quando alguém te deve algo e essa pessoa não tem como pagar aquilo, e você diz, nós não temos mais dívida, está tudo quites entre nós, não tem mais uma separação entre nós, você já não me é devedor. Perdoar é igualar-se à pessoa, de maneira que aquela pessoa agora não está mais minorizada diante de nós, por qualquer questão que seja. Perdoar derrubar o muro de inimizade. Então, esses são os conceitos que a Bíblia nos traz com respeito ao perdão. De uma maneira bem direta, é tirar de culpa, absorver a culpa, absorver de dívida, absorver de penalidade. Aqui para a gente também é muito interessante, porque perdoar é não querer mais que o outro sofra a penalidade. E a gente tem uma dificuldade com isso. Que quando alguém pisa no nosso calo, a gente quer que alguém esmague o dedo dele. A gente não quer que a pessoa simplesmente dê uma esbarrada e fale, não, mas não pode, ele não pode estar bem, ele tem que estar mal, porque ele me fez mal. Perdoar é não mais desejar o mal para o outro, é desejar o bem para o outro, é estar com o coração aberto. Então, a quem se dirige esse perdão? Primeiro a gente conceituou aquilo que é perdão. A pessoa está quites, não terá mais dívida conosco. O segundo lugar é a quem o perdão deve ser dirigido. Aqui nós encontramos dois aspectos para definir essa questão. O primeiro aspecto é um aspecto interno, que ele não depende do ofensor necessariamente, ele depende da gente. Nesse sentido, diante de Deus, nós devemos ter a posição de perdoar a todos aqueles que pecarem contra nós, qualquer pessoa. Conhecido, desconhecido, de perto, de longe, a disposição interna do nosso coração deve ser direcionada por Deus, a ponto de que os outros sejam absolvidos da sua culpa, da sua dívida para conosco, ainda que a pessoa não nos peça perdão. Aspecto interno, seu coração, você tem que estar disposto a liberar perdão. Na verdade, você tem que liberar o perdão de antemão, mesmo que a pessoa não venha te pedir perdão. Isso no sentido de disposição de coração, no sentido de disposição de abençoar a pessoa. Mas existe um outro aspecto, que é o aspecto um pouco mais prático, que é um aspecto que envolve questões externas. E nesse sentido mais prático e direto,
O perdão é direcionado a alguém que arrependido venha buscar reconciliação. Perceba os dois aspectos. Primeiro, o aspecto interno entre você e Deus é a sua disposição diante de Deus de não mais carregar o peso da culpa do outro. Então, olha, você pecou contra mim, está liberado, tranquilo. Tá? Seu coração está disposto a abençoar. A pessoa pecou contra você, você está disposto a dar uma carona para ela. Você sabe que ela está precisando de alguma coisa, você está disposto a dar uma oferta para ela. A gente faz uma campanha na igreja para abençoar e construir a casa dela. Você compra meia dúzia de tijolo, não para jogar nela, mas para ajudar a construir a casa dela. Seu coração está disposto a abençoá-la, independente dela ter vindo pedir perdão. Então isso é entre você e Deus. Mas também existe esse aspecto externo e prático, que é quando a pessoa arrependida reconhece que falhou, vem pedir perdão. E a esse nós não podemos negar de maneira alguma. De maneira alguma. E perceba que o pedido de perdão é um pedido de alguém que não tem como quitar aquela dívida. Você pede perdão numa dívida que você não pode pagar, ué. Se você pudesse pagar, você chegava lá e pagava, não é verdade? Então, aquela pessoa que chega arrependida diante de nós, ela sabe que ela não tem o que fazer que possa aplacar aquilo que ela ocasionou a nós. Então, às vezes, ela falou mal da gente na frente das pessoas, está falado. Ela não tem como desfalar. Ela não tem como voltar atrás. Ela não tem como reunir, talvez, aquele mesmo número de pessoas. Há até uma ilustração muito interessante sobre perdão, que uma pessoa chegou, ele falava mal de alguém num reino, e chegou ao ouvido do rei aquela situação. E o rei sabia que a pessoa de quem aquele falava mal era uma pessoa boa. E o rei falou: traga essa pessoa aqui, que nós vamos puni-la, porque ela falou mal de um servo bom. Quando aquela pessoa viu a gravidade do seu problema, ela chegou e falou: rei, me perdoa. Ele falou: eu vou te perdoar, mas antes você vai fazer um negócio. Você vai subir no cume do prédio mais alto aqui do nosso reino, vai pegar um saco cheio de penas e vai soltar esse saco cheio de penas lá de cima. E quando você colher todas as penas, você vem aqui, que você está perdoado. É bastante interessante, porque às vezes você não tem como fazer isso. Às vezes você falou mal de uma pessoa, depois você já fez amizade com ela de novo, já se reconciliou, e aquela palavra está rodando por aí. Então, quando alguém chega para pedir perdão, é o reconhecimento de que aquilo que ele fez para você, não há nenhum tipo de reparação que seja possível, que não venha do seu ato de perdoá-la. Ela reconhece que ela errou, ela reconhece que ela falhou, e ela reconhece que aquilo ali não pode ser remediado naquele momento por nenhum tipo de circunstância. Então, a esse, nós também perdoamos. Então, é uma disposição interna que move uma ação externa. E aí vem outra pergunta, que é bastante interessante, antes da gente estudar o texto que eu quero propor para a gente hoje à noite, que é: por que eu devo perdoar? O cara fez mal para mim, pisou no meu calo, já não é a primeira vez, é réu, confesso, já todo mundo sabe, não é nem questão de réu, confesso, é réu conhecido, todo mundo sabe das suas penalidades. Já fez isso com aquele, com aquele, com aquele, com fulano, com ciclano, com beltrano, então, por que eu tenho que perdoar? Em primeiro lugar, porque Deus nos perdoou, ponto. Os nossos pecados são muito grandes, muitas vezes a gente se esquece disso. Segundo, porque é uma ordenança bíblica. Abre sua Bíblia, a gente vai dar uma folhada na Bíblia rapidinho. Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Diz o seguinte, Colossenses 3:13, eu vou ler na NVI, tá? Você pode acompanhar aí. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Perceba que em primeiro lugar é uma ordem que o apóstolo Paulo está dando. Suportem uns aos outros, seja suporte, fortaleça e perdoem. O perdão não é uma opção.
O perdão não tem a ver com as minhas emoções, com os meus sentimentos. Eu não sinto vontade de perdoar. Você não vai sentir nunca. Perdão não depende da nossa vontade de perdoar. Perdão depende de um ato de obediência a Deus e de reconhecimento de que nós fomos perdoados de grande culpa. Nós não temos como pagar diante de Deus a nossa dívida. Nós não temos outro recurso senão chegar diante do Senhor e falar: nos perdoa. Porque absolutamente nada que possamos oferecer é suficiente para pagar a dívida. Nós precisamos entender que o único capaz de pagar a dívida foi Cristo Jesus na cruz do Calvário, entregando a sua vida. Porque a recompensa pelos nossos pecados é a morte. A gente tinha que morrer, ser aniquilado diante de Deus. Então, por que a gente deve perdoar? Porque é uma ordem bíblica. Porque Jesus fez isso por nós. Segundo, e aqui é tenso. Não que o outro não seja tenso, mas vai ficando mais tenso com o passar do tempo. Porque há uma cláusula, inclusive, para obtermos perdão. Marcos 11, 25, abre aí. Eu vou ler sempre na NVI, tá? Marcos 11, 25. Diz assim: e quando estiver orando, presta atenção, você está lá na sua casa orando, está na igreja orando, antes de dar uma oferta boa, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Perceba que aqui entra aquele primeiro aspecto que a gente falou, um aspecto interno. Quem que está orando? Você. O outro está ali do seu lado? Não. Quando você estiver orando, você lembrou daquela pessoa, falando: Deus, essa pessoa pisou no meu calo, perdoa ela. Perdoa ela, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. A ideia aqui é de reconhecimento de que somos pecadores. É de reconhecimento que nós estamos no mesmo lugar que aquele que nos ofendeu. Somos culpados como ele é culpado. Então, por que nós perdoamos? Porque fomos perdoados. Quando nós não perdoamos, é muito provável que a gente se ache melhor do que aquele lá. Isso é pecado e a gente não se arrependeu. Vamos ver mais, Lucas 6, 37. Lucas 6, 37. Diz o que? Lucas 6, 37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Olha que coisa fantástica. O Senhor está nos ensinando a importância do perdão. A ideia, mais uma vez aqui, é que nós reconheçamos que somos tão devedores quanto aquele que nos ofendeu, por qualquer que seja a questão. E por fim, Mateus 6,12, oração do Pai Nosso. Quem aqui já fez a oração do Pai Nosso? Levanta a mão. Já repetiu ela? Você sabia o que você estava falando, meu filho? Você queria aquilo que você estava pedindo mesmo? Porque se você queria aquilo que você estava pedindo, você falou assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os devedores. Você está falando para Deus assim: me perdoa igual perdoa o outro. Me perdoa do jeito que eu perdoo aquela pessoa que eu acho que ela está me devendo alguma coisa. E às vezes a gente quer uma reparação. A gente quer que essa pessoa venha e fale assim: pastor, dá um momento no culto para mim. Aí o pastor dá um momento no culto, ela sobe aqui e fala: irmãos, eu queria aqui publicamente pedir perdão para fulano de tal, porque eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro. Parece que a gente tem esse desejo de ver a pessoa exposta. Aqui a gente fala na oração do Pai Nosso: perdoa do jeito que eu perdoo, Senhor. É isso que a gente quer mesmo? A gente precisa pensar, porque o perdão é algo que nos leva a refletir o quanto que nós somos devedores. E o que ocorre conosco quando a gente perdoa? Quando a gente não perdoa, a gente acaba caindo num processo de desobediência e idolatria, pois temos a tendência de nos dirigirmos pelo ofensor. Se o ofensor está feliz, a gente fica bravo. Se ele compra um carro novo, a gente quer que alguém risque. Se ele ficou doente, a gente fala: tomar que doa. Se ele não dormiu de noite, você fala assim: tomar que ele não durma outra noite. E quando a gente não percebe, nós estamos mais pecadores do que ele mesmo. Porque nós começamos a ser dirigidos por essa pessoa.
nós nos entristecemos com o seu bem e nos alegramos com o seu mal. Exatamente o contrário daquilo que a Bíblia diz. Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Não são poucas as vezes que aquela pessoa começa a dirigir a nossa alegria, a nossa felicidade, o nosso culto. Tem crente que vem adorar a Deus na igreja, chega aqui e fala assim: deixa eu ver se fulano está sentado em tal lugar, que eu vou sentar no outro. Quem direcionou aquela vida? Foi Deus? Foi o outra pessoa. Vamos sair para comer um lanche? Fulano vai estar, então eu não vou. Quem direcionou a sua vida? A outra pessoa. O nome disso é idolatria. Qualquer coisa que direcione sua vida, que não seja Deus, é um ídolo. Ele está dizendo para você, se você vai ficar feliz, se você vai ficar triste, o lugar que você senta, o lugar que você visita, e se você vai ter prazer naquele lugar. Então a gente precisa pensar nisso. O que acontece com a gente quando a gente não perdoa? A gente faz daquela pessoa um ídolo. Ela começa a governar a nossa vida. E como se dá o perdão na prática? Então a gente está falando aqui do conceito do perdão. Como o perdão pode restaurar os relacionamentos? A Bíblia apresenta um processo para que nós entendamos como perdoar na prática e para que haja restauração dos nossos relacionamentos. Por que muitos relacionamentos não são restaurados na igreja? Porque a gente não obedece a Deus, a gente não caminha pelo caminho bíblico. A gente quer fazer um atalho e a gente quer fazer do nosso jeito, sendo que o Senhor já propôs, Ele estipulou aqui certinho como é que vai fazer. E para isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia aí. Mateus 18, de 15 a 22. Nós vamos falar um pouquinho sobre como a gente pode perdoar quem nos machucou, de maneira a restaurar os nossos relacionamentos. Aqui eu vou ler em outra versão, vou ler na nova versão, Nova Almeida atualizada, NAA. Tem aí, Kaique? Se não tiver, eu leio em outra versão. Tem aí? Beleza. Diz assim, Mateus 18, 15 a 22. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali no meio deles eu estou. Então Pedro aproximou-se e perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não, digo a você que perdoará, que perdoe até, não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7. Jesus estabeleceu um padrão, irmãos. Esse texto aqui está falando de reconciliação. Perdão entra no aspecto reconciliação. Perdão entra no aspecto de disciplina bíblica. E nós precisamos entender isso. E ele tem alguns passos básicos para que a gente prossiga. E o primeiro passo, se você quer de fato, porque o tema proposto é o seguinte: perdoando a quem nos machucou. Então pressupõe que você quer perdoar. Está com alguma dificuldade, mas você quer perdoar. E à frente diz assim: restaurando relacionamentos. Então, você quer perdoar para quem? Para que o relacionamento seja restabelecido. Para que aquele que estava distante seja aproximado. Para que aquele que não compartilhava da alegria agora compartilhe. Para que aquele que ficava escolhendo lugar para sentar agora senta junto. Essa é a ideia. Então Jesus propõe os passos aqui. E o primeiro passo é um passo de responsabilidade que a gente precisa tomar. Porque parece que a gente fica imaginando que quem tem que vir até nós é aquele que nos machucou. E não é o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz: se o seu irmão pecar contra você, é para ele vir conversar com você? Vai você e repreende ele em particular.
Então, quem quer de fato lidar com perdão, precisa aprender que nós somos responsáveis pelo perdão. E a responsabilidade é do ofendido. E nós temos como modelo o Salvador Jesus Cristo. Ele foi à cruz por nós. Ele se ofereceu por nós. Ele caminhou o nosso caminho. Jesus não ficou lá no trono do céu falando assim: ah, pai, vou descer lá não. Se a galera fizer um culto lá e pedir perdão para mim, eu posso até pensar. Ele se voluntariou a ir. O padrão do perdão é o padrão do próprio Salvador que nos perdoou. Então vá e fale com a pessoa em particular. Se você realmente quer perdoar alguém, você precisa entender que a iniciativa precisa ser sua. Vá, fale com seu irmão, em particular. Se ele ouvir, você ganhou o irmão. Jesus nos mostra aqui, que se o irmão ouvir a repreensão, ou seja, se ele se convencer pela sua palavra, já haverá restauração do relacionamento aí. Mas você precisa ser sincero. Sabe qual que é o grande problema? Que a gente quer perdão assim. Nós contamos para todo mundo. Por todos os nossos amigos. E às vezes a gente tenta até fazer isso de maneira gospel. Não, pastor, compartilhei no WhatsApp que é para ele orar. É mentira, que você queria que ele chorasse com você também. Porque se ele falar, não, a pessoa é boazinha, você fica bravo. Não é assim que acontece? Não é assim que acontece? É assim que acontece. A gente quer que todo mundo ache que ele é ruim também, que o fulano é ruim. Vá, você, em particular, fale com ele: aquilo que você fez me machucou, você pecou contra mim, nisso e nisso. Eu não estou falando com ninguém, porque eu quero restauração com você, porque o Senhor Jesus é o meu modelo, e Ele veio restaurar comigo em particular. É contigo. A repreensão aqui tem o sentido de apontar o erro para a pessoa, não é para pôr no boletim da igreja. Não é para ficar mandando indireto na rede social. Você vai com ela, senta com ela, fala: nós precisamos restaurar um negócio aqui. E às vezes precisa de choro. E é interessante, porque aqui mostra humildade. Lembra que Jesus faz um convite para quem está cansado, sobrecarregado? Lembra disso? Ele fala: vem, quem está cansado, sobrecarregado, eu aliviarei. Ele fala: tomai o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Ele, mesmo sendo Deus, não considerou que o fato de ser Deus fosse coisa que ele pudesse se apegar. Ele veio, desceu, se fez homem, habitou na terra e foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Ele veio fazer a reconciliação. Ele podia ficar no céu, falou: eu sou Deus, vocês são os mortais, vocês precisam de mim. Ele veio. Humildade. Ele não considerou a ofensa que tínhamos com ele. Ele veio nos buscar, reconciliar. Se nós queremos de fato perdoar alguém, nós precisamos nos vestir de humildade e falar com essa pessoa. A gente precisa descer do pedestal de vítima. E às vezes a gente quer ser meio Deus, a gente quer ser adorado, quer que o outro venha lá de joelho, beijar o nosso pé. Você vai lá, fala com ele. Mostra o erro. Mostra quais são os aspectos que o seu irmão pecou contra ti. E olha que coisa interessante. Qual que é o objetivo? Restauração? Olha o que a Bíblia diz. Se ele te ouvir, já restaurou. Você já ganhou o irmão. O problema é que a gente não quer ganhar o irmão. A gente quer que ele sofra. Então quer dizer que é assim, pastor? Eu tenho que procurar. Eu falo do erro. Ele reconhece o erro, pede perdão e assim a gente fica tudo certo. É assim mesmo. Foi assim que Salvador fez com a gente. Simples assim. Eu lembro-me que logo no começo do meu namoro com a Patrícia, alguns de vocês não eram nem nascidos, há 26 anos atrás,
É que a gente casou muito novo, viu, gente? Por isso que vocês... A gente não é velho, não. A gente só casou novo. Há 26 anos atrás, eu tinha uma treta para ajustar com meu cunhado, irmão da Patrícia. E o duro que ele era o irmão dela, né, irmão? Ele era tenso. E ele não gostava de mim. E a recíproca era verdadeira. Também não gostava dele, não. Né? Mas tinha que aguentar, né, gente? Ser da mesma família. E o inimigo era terrível, porque ele fazia com que a briga só piorasse. Eu lembro uma vez, num jogo de Copa do Mundo, alguma coisa assim, a Patrícia, sofredora lá e tal, e ele ficou bravo que ela estava sofrendo com o Brasil perdendo, ele falou, ele queria bater nela. Eu falei, você está louco, rapaz? Bebeu gasolina quente? Vai bater não. Ela é minha irmã, eu falei, é minha namorada. Ele falou, quem que é o mais velho aqui? Eu falei, quem que é o mais forte aqui? Faz a conta. Vê se né, que você fecha. Você está louco? Isso só ia nos afastando mais. Até que um dia a gente entendeu que a gente precisava sentar. E foi uma noite de sábado, depois de um culto de jovens. A gente foi na casa dela e aquela noite fui namorar o irmão dela. Falei, você vai para lá que agora é com nós dois aqui. E nós fizemos um pacto. Falei, eu sou crente, você é crente. Embora não pareça, que nenhum dos dois seja. Porque um quer o mal do outro. Mas eu sou crente, você é crente. Então nós vamos fazer um pacto aqui de oração diante do Senhor. Onde você vai falar tudo o que você pensa de mim. E eu vou ouvir. E vou levar isso para a cruz. Mas depois eu vou falar tudo que eu penso de você. Você vai ouvir, vai ficar na cruz, nós vamos orar. E ele falou tudo que ele pensava de mim. E era tudo verdade. Ele tinha razão. E eu falei tudo que eu pensava nele. E ele entendeu que era tudo verdade, que eu tinha razão. E a gente entendeu que o Senhor estava nos expondo. 2 líderes da igreja, que não se toleravam por conta dos seus próprios pecados. E a gente ajoelhou naquela sala e chorou, e orou. E eu o amo hoje. Espero que ele me ame também, mas eu amo ele. Meu cunhado. A gente precisa caminhar o caminho que nos é proposto. Esse é o caminho do Senhor. Vá e fala com ele. Segundo passo que o Senhor propõe. Se não deu certo, pastor, se não deu certo, você pega alguém e vai de novo. Você chama 2 testemunhas e vai de novo. Se ele não ouvir, leve ainda com você 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Caso o irmão não dê ouvidos à repreensão particular, não sai espalhando o nome dele para a rua, não. Chama alguém que possa te ajudar, um irmão mais experiente, alguém que ame vocês dois, alguém que tenha um interesse na restauração de vocês dois, alguém que não tenha o desejo de ver aquela situação como está, alguém que seja um filho do Altíssimo, que ame vocês, a ponto de ir junto com vocês, alguém que tenha a capacidade de auxiliar, alguém que possa ser de testemunha, um fiador diante da situação, e senta, fala com ele de novo. Fala, irmão, eu vim aqui uma vez, não deu certo, estou trazendo aqui o outro que, em nome de Jesus, vamos acertar esse negócio? Vamos acertar esse negócio? O Senhor Salvador morreu por nós dois. A testemunha aqui serve tanto para ajudar a persuadir, quanto para validar aquilo que foi dito. E aqui nós temos o Senhor Salvador Jesus como modelo também. Porque Ele não é apenas o sacrifício, Ele é o fiador. Ele é a grande testemunha. Ele é aquele que se interpõe. Eu gosto muito de olhar aqui uma figura chamada Paulo, o apóstolo. Um belo dia, Paulo estava preso, de boa, na cadeia, curtindo uma cela escura, cheia de mofo, sem banheiro, sem ar-condicionado, no meio de Roma, os algozes lá fora. Pensa num lugar bom. Paulo estava lá, na cadeia. E lá na cadeia ele encontra um outro condenado, que Paulo estava condenado, por pregar o evangelho. Mas ele encontra um outro condenado que havia roubado o seu patrão.
E o que Paulo fala para aquele condenado? Do Evangelho de Cristo. E aquele condenado agora deixou de ser condenado 2 vezes, porque ele recebeu o perdão do Estado e agora recebeu a salvação. E o que Paulo falou? Você volta lá, Onésimo, e fala com o seu patrão, Filemão, que agora você não é mais o cara que deu prejuízo para ele. Você é irmão dele em Cristo Jesus. Eu imagino que o Onésimo ficou meio apavorado. Ele falou, estou saindo da cadeia, vou voltar para cá. Deu errado o negócio de converter dá trabalho. Que agora eu vou voltar lá, o Filemão vai mandar prender de novo, velho. O que Paulo fez? Escreveu uma carta, falou, você entrega essa carta para Filemão. E sabe o que tinha na carta? Paulo fala, Filemão, com todo o amor que eu tenho para você, mas você me é devedor, Filemão, até da vida. Agora você recebe Onésimo, não mais como escravo, ele é um irmão em Cristo, meu e seu. Nós ganhamos Onésimo, Filemão. Recebe esse homem para a glória de Deus. Na sua casa, alguém que interceda. A gente precisa ter gente assim na igreja. Então, e aqui é para todo mundo aqui. Não seja o que põe fogo no negócio. Seja o que interceda. Alguém veio aqui e falou para você, fulano de tal me machucou. Você fala assim, você quer que eu vá contigo? Primeiro você vai. Não resolve, você quer que eu vá contigo? Em oração, para a glória do Salvador da igreja. Nós vamos lá junto. Então, se não funcionou a primeira vez, o que você faz? Pega alguém experiente, que ama o Salvador, que ama a restauração, e vai de novo. E novamente, se o ofensor ouvir, o caso foi decidido. Olha ali, para que toda questão seja decidida, resolvida. Então, mais uma vez, você vê o interesse de Deus e o nosso na restauração. E se não der certo, pastor? Você vai de novo. Mas agora diante da igreja. Se ele se recusar a ouvir essas pessoas, expõe o assunto à igreja, chama o conselho, chama o pastor. Você tem 2, fala de 1. Presbítero você tem 6. Diácono tem 6 agora e vai aumentar para 12. Não vai faltar homem de Deus aqui para você. Tudo pecador igual a você, mas homem de Deus, que ama o Senhor Jesus, que se dispôs ao trabalho, que está aqui para te abençoar. Então você leva a igreja. E aqui é muito interessante, porque isso aqui também mexe com a gente. Será que nós não temos dado uma gravidade maior a assuntos pequenos que nós não deveríamos dar? Porque esse é o processo bíblico. O processo bíblico é didático, inclusive. Porque às vezes a gente quer o pescoço do irmão numa bandeja, quando a gente simplesmente podia perdoar e está tudo resolvido, e vamos lá, caminhar. Então você vai para a igreja, e se ele se recusar à igreja, ouvir a igreja, então considera ele como gentil e publicano. Quando o caso passa para a igreja, a situação toma outro nível de atenção e de responsabilidade. Até então, a questão do perdão é entre você e o irmão, entre o outro irmão mais experiente, a testemunha e esse irmão. Quando você leva para a igreja, a questão toma outra responsabilidade. A igreja tem autoridade especial, dada pelo Salvador Jesus Cristo. Ela é a representante do Salvador aqui na terra. Ela tem uma autoridade que o indivíduo e as testemunhas não têm, que é a autoridade de considerar o pecador impenitente como sendo um descrente de fato. E a gente precisa pensar nisso, na gravidade disso. E olha o que diz, em verso 18, em verdade lhes digo, que tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que desligarem na terra será desligado no céu. Não é você não, viu? Você não tem o botão da luz do céu não, é a igreja. É a igreja de Cristo Jesus. Então, se de fato o pecado for tão grande, a ponto de não conseguir restauração, uma vez você caminhando biblicamente, levando outro irmão, a igreja vai chegar a uma única conclusão. E qual é a conclusão, irmãos? Que aquela pessoa é impenitente, que ela não reconhece os seus pecados, e quem não reconhece o seu pecado é um ímpio. E a igreja vai considerá-la como ímpio. Mas qual é o grande objetivo? A restauração. Então, pastor, como é que eu faço para perdoar? Eu preciso caminhar os passos bíblicos. Eu preciso entender que o perdão não é um sentimento jogado ao vento, ele é uma responsabilidade.
Paulo se responsabilizou por Filemão. Jesus não apenas se responsabilizou por nós, mas levou sobre si as nossas culpas. O perdão é uma ordenança divina. E num primeiro momento não depende do ofensor, mas é sempre direcionado a alguém que cometeu uma ofensa direta. No primeiro momento tem que ter a disposição do seu coração. E se você quer a restauração, você vai procurar esse irmão, até por amor a Cristo. O perdão visa a restauração de laços, de vínculos, de relacionamentos, assim como foi o nosso caso para com Jesus. Abre lá 2 Coríntios, capítulo 5, que a gente já está terminando, que depois eu quero abrir para perguntas e respostas. A partir do verso 18, eu vou ler na NVI. 2 Coríntios 5, de 18 a 21. Olha que coisa fantástica que o apóstolo Paulo escreve. Tudo isso provém de Deus. O que Deus fez? Nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem de reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Quando você vai chegar para o seu irmão, você vai falar: irmão, quero que você entenda, você me magoou aqui, mas a sua reconciliação é com Deus, é entre nós e Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aquele que não tinha pecado nenhum, foi na cruz do Calvário, sofreu o peso da ofensa. Sabe para quê? Para que nós, os ofensores, os culpados, recebêssemos o dom da justiça de Deus. Então, como, pastor, que a gente pode perdoar as pessoas que nos machucaram? É importante que você entenda o que é perdão. Lembra que a gente falou aqui? Perdão é tirar da pessoa a ofensa, é enviar a ofensa para longe, é destruir a barreira que nos separa, é absolver de culpa, de dívida, de penalidade. Perdão se dirige àquele que ofendeu, mas tem que ter uma disposição interna do coração. Devemos perdoar porque é uma ordem de Deus. Devemos perdoar porque se nós não perdoarmos, nós não entendemos o quanto nós somos pecadores. E muito provavelmente a gente está sem perdão de pecado por conta disso. E devemos caminhar os passos bíblicos para a restauração. Vai você. Pastor, mas eu fui muito ofendido. Nenhum de nós foi mais ofendido que Cristo. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Vá. Se Cristo não tivesse vindo ao nosso encontro, nós jamais iríamos ao encontro dele. Nós jamais. E olha o que Paulo diz lá em 2 Coríntios: nós recebemos o ministério. Deus nos confiou a mensagem de reconciliação. Vai até o irmão. Vai até o seu irmão. Você é um embaixador de Cristo. Fala: irmão, eu estou aqui porque Cristo veio até mim. Eu não estou aqui porque eu sou melhor que você. Eu não estou aqui porque eu quero que você se arraste. Eu estou aqui porque aquele que criou todas as coisas, que sustenta o universo pela palma das suas mãos, veio em minha direção. E eu estou vindo aqui na sua direção, para que a gente se reconcilie um com o outro e para que haja reconciliação entre nós e Deus. Não resolveu, leva um irmão. Não resolveu, leva na igreja. Esse é o projeto de Deus para a reconciliação, irmãos. Esse é o que Deus quer, que nós entendamos a gravidade do pecado do outro, mas que nós entendamos também a nossa responsabilidade. Como é que eu faço isso? Seguindo o caminho proposto nas Escrituras, amém? Feche os teus olhos aí. Antes da gente passar para perguntas e respostas, fica com o olho fechado e baixa tua cabeça um pouquinho. Talvez não venha ninguém à sua mente, louvado seja o nome do Salvador por isso. Talvez o Senhor não coloque ninguém no seu coração com respeito a isso. Mas eu gostaria que você pedisse ao Senhor, sinceramente, do fundo do seu coração. Fala: Senhor,
Se há alguém, quer esteja aqui ou em outro lugar, a quem eu deva me dirigir para falar sobre perdão, essa pessoa me machucou, Senhor, e eu estou com o coração bloqueado com ela. Isso tem atrapalhado minha comunhão, Senhor, isso tem roubado minha alegria, e eu tenho já pecado contra ela. Se o Senhor colocar essa pessoa no meu coração, Senhor, eu assumo o compromisso de ir lá, falar com essa pessoa, e buscar a reconciliação do Senhor, dizer aquilo que me machucou. E estou disposto, Deus, a dobrar os meus joelhos com essa pessoa. E nós juntos pedimos perdão ao Senhor. E nós juntos buscarmos a reconciliação com o Senhor. E nós juntos ganharmos esse irmão que estava distante e foi trazido para perto. Senhor, ajuda. Peça para que Deus traga isso na sua cabeça, no seu coração. Se Deus trouxe isso, ore a Ele. Senhor, obrigado porque a gente pode tratar de um assunto tão profundo e delicado como essa questão do perdão. Muitas vezes, Senhor, nós temos dificuldade de perdoar as pessoas porque nós não entendemos a enormidade do seu perdão para conosco. Quero lhe pedir, Senhor, que em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, aquele que perdoou os nossos pecados, o Senhor nos ajude a perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos machucaram e que precisam, Senhor, serem reconciliados com o Senhor, conosco, com a igreja. Senhor, usa a nossa vida para sermos endireitadores de veredas, que sejamos embaixadores do Senhor, apontando para o irmão a conduta errada, e que para a glória de Cristo, o teu Espírito haja em nós, de maneira que haja reconciliação. É assim que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Benção. Perguntas e respostas. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Tem. Nick já está com o microfone ali. Apostos. Perguntas e respostas. Tem pergunta aí, pecador? Tem. Tem que subir lá em cima, Nick. Já vai perdoando o pecador aí. Mateus. Olha lá, Mateus. É outro pecador. Mateus é um, é outro. Perguntas e respostas. Você vai perguntando aí, a gente vai. Olha lá, chegou o microfone aí. São 3 perguntas. Já vão perdoando, né, irmãos? Pega na poda do culto ali. Tem aquela parábola que Jesus conta lá em Mateus 18. É essa mesmo que a gente leu. Isso. No final ali, o servo que não perdoou quem tinha uma dívida menor com ele, ele é lançado aos verdugos. Sim. O que isso significa para o cristão? O que significa essa figura? A ideia de como Deus lida com o pecado. Essa era a primeira pergunta? O que significa esses verdugos na vida do cristão? Porque no inferno ele não vai ser lançado, porque ele é servo de Deus, né? Foi salvo. É importante a gente lembrar que é uma parábola. Ele não está falando de uma pessoa existente. Jesus está ensinando através de uma parábola. Ele está expressando uma verdade através de uma parábola. Então, essa pessoa, esse servo impiedoso, não necessariamente é um crente que está no céu. Está entendendo? Jesus está contando uma história que ilustra uma verdade. E qual é a verdade? Que aquele que não soube perdoar não receberá o perdão de Deus. Por quê? Porque ele ainda não entendeu a enormidade do perdão. A ideia dele é o quê? Você não entendeu tanto que eu te perdoei? Você devia família, devia tudo para mim, e eu te perdoei, agora o outro deve um pouquinho, você não perdoou, então você vai entender agora qual é a verdadeira paga do seu pecado. Lembra, é uma parábola. Jesus está ensinando um princípio, não é uma pessoa de fato ali, tá? A segunda,
hoje tem muito, assim, a pessoa pede perdão por mensagem. Isso seria bíblico, ou é melhor chegar no olho, ou tem validade também? Eu acho que tem validade se você mora no Japão e o outro mora nos Estados Unidos, né? Não dá para você se ver todo dia. Na mesma igreja. Na mesma igreja, irmão, olho no olho, na mesma cidade, olho no olho, cidade vizinha, pega um busão, vai lá, olho no olho. Jesus não mandou um WhatsApp do céu para morrer na cruz, não, ele veio aqui. Ele pisou nessa terra. Ele sofreu. Então, a questão do perdão, ela é muito pessoal. A gente precisa entender que a evolução dos relacionamentos pode representar em alguns aspectos a involução deles. Então, para que você usa mensagem? Para mandar coisa rápida, irmão. Ninguém conversa coisa séria pelo WhatsApp, tem relacionamento pelo WhatsApp. O WhatsApp é para mandar recado. E se o seu relacionamento está só no WhatsApp, tem alguma coisa muito errada. Muito errada. Em qualquer aspecto. Perdão é coisa particular. Pessoal, até porque a Bíblia diz, vai lá e fala com ele. Agora é claro, poxa, por várias circunstâncias, o irmão se mudou para longe, a gente não tem acesso. Telefona para ele, liga, manda o WhatsApp, faz uma chamada de vídeo, faz alguma coisa. Outra, até pelo WhatsApp mesmo, tem maneira de você ser pessoal e impessoal. Você mandou uma mensagenzinha assim, meio monossilábica, e já sabe que você não quer conversar. Você quer tratar mesmo? Chama no vídeo. Pastor, mas eu estou sem crédito, vem aqui que nós dá a senha do Wi-Fi para você, ué. Dá nada não. Se o seu problema é crédito, nós ajudamos, nós vamos fazer a parte daquele outro que quer a bênção de vocês dois. Você não tem celular, liga do meu, me dá o telefone dele, nós ligamos agora, já na bênção, entendeu? Então, é pessoal, Leno. É pessoal, né? É pessoal. Porque muitas vezes é para evitar aquele constrangimento, tipo, estou com vergonha. Então. Perceba, Jesus responsabiliza os dois. Se o seu irmão pecar contra ti, você vai falar com ele. Não que a Bíblia não seja toda a palavra de Jesus, é que essa daqui foi do lábio do Salvador, ele ali falando, ó, então você vai fazer isso aqui. Tudo é palavra de Deus, usando homens inspirados. Só que nessa é o homem falando também, entendeu? E a terceira é mais um comentário. Como que o senhor poderia fazer? Como que o casamento é uma grande ferramenta para o exercício do perdão? Maravilha. Casamento é um ambiente mais prático da gente exercer a fé cristã, irmãos. Galera que não está casando, ou melhor, que está solteira e já ora aí para Deus abençoar você com a varoa, com o varão de Deus. Mas lembre, sabe onde você vai aprender a ser crente? É depois daquele sim. É o intervalo entre o sim até que a morte o separe. Ah, filho. E a ausência desse exercício, para onde leva? Oi? E a ausência do exercício de perdão, aqui culmina o casamento. Exato. Por quê? Casamento é o relacionamento mais íntimo que nós temos com uma pessoa. Dentro dessa intimidade está a sexualidade. Mas perceba que ela, fora do casamento, ela é pecado. Dentro do casamento, a Bíblia diz que ela é bênção. Mas ela faz parte do relacionamento íntimo. Casamento, a gente decide ser dois. E para ser dois dá trabalho. Para ser dois tem que abrir mão. É por isso que casamento exemplifica o relacionamento de Cristo com a igreja. Não é uma coisa simples assim. É por isso que o casamento não é uma invenção humana. Deus fez um homem para cá, fez a mulher para lá, e depois lá no meio da história eles se encontram. Não, eles estavam no Éden. Deus fez um homem e fez a mulher e deu de presente. Falou, toma aqui, Adão, presentão para você. Você acha que Adão achou ruim? Achou nada. Ele falou, Deus, esse negócio é top. Essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. O senhor sabe o que o senhor estava fazendo. Quando ele veio pecado, ele falou que não sabia. Mas antes do pecado, ele falou, Deus, ó, pensa na sabedoria que o senhor tem aí, de abençoar a gente. Mas é no casamento que a gente vai aprendendo. Então assim, pastor, é ruim ficar solteiro? A Bíblia diz que não é bom que o homem seja só. Acredito que para a gente cumprir top mesmo, todo o projeto que Deus tem para nós aqui, a não ser que Ele nos chamou para um projeto especial, na solteirice. E tem gente que é chamada assim, irmãos, e a gente tem que recriminar não, tá bom? Mas se não, irmão, casamento é uma benção para lixar a gente, porque casamento é o seguinte, você briga, você não vai embora, tá os dois ali, mesma cama,
Às vezes usa o mesmo banheiro ali, ó. Bom, às vezes sempre, né? Mesmo céu da suíte é aquele ali. Olho no olho. Casamento de pobre não tem muita coisa, dividir o que tem por dois, então geralmente tem um carro só. Tem que dar carona, andar junto, dividir as coisas, prestar conta. É intimidade profunda, entendeu? Casamento é um grande ambiente para a gente exercitar a fé cristã, dentre elas o perdão. Sabe por quê? Que também no casamento a gente vai ter que descer do pedestal, olhar no olho do outro, falar, me perdoa, pequei contra você. Você vai desarmar suas armaduras. Ó, estou aqui, estou me expondo na sua presença. Mais alguma pergunta? Patrícia, depois do casamento a esposa perguntar, irmãos, e agora, hein? Intercedam por mim, irmãos. Essa é a Bia, irmãos. Eu vou ter que conversar com a Bia depois do culto, já para se o seu irmão. Vai, amor. É que amanhã eu vou dar aula de catecúmenos, eu sei que... Tira a máscara para falar. Eu sei que essa pergunta vai acontecer lá, então eu já vou perguntar aqui, Olha e você já responde. Adiantando a aula da moçada aí. A salvação é pela graça, então nós somos perdoados em Cristo Jesus. Amém. Isso. E como que a gente lida com essa questão? Nós somos perdoados à medida que nós perdoamos. A gente precisa entender o conceito de graça. O que é a graça? A graça é o presente merecido que nós recebemos de Deus. Ela é fruto do Evangelho. E o Evangelho é a boa notícia, que é nos dado por causa de uma má notícia, de que nós somos pecadores. Então, quando a graça nos atinge, nós reconhecemos que nós não merecíamos aquilo. Quando Jesus está lidando com essas questões, lembra-se que nós falamos aqui que são questões didáticas, onde Jesus está levando você a pensar se você recebeu a graça e entendeu sobre graça. Porque aqueles que estão debaixo da graça foram perdoados. E eles têm a responsabilidade de perdoar. É por isso que, inclusive, Jesus insere isso na oração do Pai Nosso, para que nós façamos como petição. Me perdoa do jeito que eu perdoo, mas peraí, eu não ando perdoando muito bem não, Deus. A ideia não é que Deus deixe de você perdoar, é que você entenda o quanto você é pecador. A graça nos mostra o nosso pecado. A graça escancara quem nós somos. A graça abre os nossos olhos para ver a nossa sujeira. Mas a mesma graça nos mostra o braço aberto do Salvador. A mesma graça nos mostra as roupas limpas que serão vestidas em nós. A mesma graça nos mostra a cruz, que era o nosso lugar, sendo ocupada por aquele que não tinha culpa. Então, não anula. A ideia é a didática do texto, para que nós entendamos que uma das obras da graça é o perdão de pecados. Então, por isso que o Senhor fala, peraí, parábola do pecador incompassível. Então, quer dizer que eu te perdoei de tudo, você não quer perdoar de nada? Será que você entendeu do que você foi perdoado? Quebrantar o coração. A graça nos humilha. E é interessante, irmãos, eu amo falar sobre graça, porque a mesma graça que nos humilha nos exalta, mas ela nos exalta em humildade, porque ela nos leva quebrados na mão daquele que pode consertar. A graça é aquela que fala assim, ó, o seu pecado é tão grande que você é igual um fusquinho que bateu com a carreta, mas eu sei quem tem um martelinho de ouro, que você nem imagina. É um martelo santo que resolve todas as coisas. Então, a graça não anula, é a questão didática que nos ensina. Tá bom? Então, se vocês forem perguntar isso para a Patrícia, nem pergunta mais. Está respondido. Né? Remete ao vídeo. Amanda Aline, olha aí. Ó. Pedir perdão pelo WhatsApp, não vai, mas pode mandar pergunta, viu? Pergunta pode mandar. Vamos lá. Mas se alguém realmente não consegue perdoar, esse será lançado no inferno justamente. A grande questão é que ele precisa pensar se ele já não está no inferno, não é se ele vai ser lançado. Quem não consegue perdoar não entende aquilo que aconteceu com ele. Ele precisa passar por conversão. A palavra é dura, mas é essa, irmão. Você não consegue perdoar, você precisa converter.
É o que o Senhor está alertando, ó. Você não consegue perdoar porque você ainda não teve uma visão boa de quem que você é. Pastor, mas falaram muito mal de mim. Falaram porque te conhece pouco. Se ele te conhecesse de verdade, ele tinha coisas piores a dizer. E não é? Você acha que na cruz Jesus falou, eu vou morrer por ele, mas nem precisava morrer. Cara, é bom demais, velho. Fazendo, no seu caso, eu nem vou morrer por você, vou morrer por outro lá. No seu caso aí só, sei lá, uma chicotada já valeu. Não. Nós somos sujos e imundos. Então, a ideia de Jesus é exatamente essa didática. Eu entendi o que aconteceu comigo, porque eu estava no inferno. Peraí, mas se eu estava ou ainda estou? Como é que está esse negócio? Não adianta, irmãos, é Bíblia. Quem não perdoa não entendeu o que Cristo fez por ele. Tem mais um aqui, deixa eu ver aqui. Quem não perdoa é porque não entendeu o tamanho da dívida da qual foi perdoado. Aleluia, glória a Deus, é isso mesmo.